Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bora falar sobre o pêndulo um pouquinho? Tô aqui com a telinha porque meu filho tá fazendo a sonequinha dele, então eu vou ficar acompanhando aqui. Pêndulos, muito importante, né? Que é um. Não tem nada comprovado cientificamente, né? Então isso a gente tem que falar. Como que o pêndulo funciona, né? Como que é? Então, tem-se, né, essa teoria, porque não é comprovado cientificamente, mas, né, a ciência da matéria não explica todos os fenômenos, né? Então, a gente tem esse fenômeno, né, onde o pêndulo, né, quem aí estuda radiestesia, né, consegue compreender um pouquinho mais, mas o pêndulo ele funciona através de campos eletromagnéticos, né, que estão ao nosso redor. Então, tudo emana um campo eletromagnético, né, o seu corpo, né? E esse campo eletromagnético, então, vai movimentar o pêndulo, né? E por que pêndulo? Porque ele vai pendular, né? Ele vai balançar para algum lado. E aí você pode ter caído nesse vídeo, né? Para saber qual que é o melhor pêndulo, como é que eu uso. É o pêndulo de cristal, é o pêndulo de metal, é o pêndulo de madeira. Qual que é a diferença, né? Tem uns que chama testemunho, como que é isso? Vamos ver, né? Então, já vou responder. O pêndulo chamado testemunho é porque ele tem um buraquinho dentro dele, né? Ele é como se fosse uma caixinha, né? E você pode escrever um papelzinho, guardar lá dentro dele, né? Enrolar esse papelzinho e colocar dentro do pêndulo, então, para potencializar algumas vezes direcionado, né? Então você vai fazer uma mesa, né? Uma mesa radiônica, alguma coisa assim, mais utilizado para radiestesia, utiliza-se mais esse testemunho. Para utilizar como limpeza no reiki, né? Como um método auxiliar, você pode usar um pêndulo comum. Muito utilizado, né, para quem faz aí reiki, coisa, para a gente conversar um pouquinho, né, com o que a gente chama do nosso eu superior, o nosso mentor, né, para a gente obter aí algumas respostas que às vezes a gente fica meio perdido, né, será que eu vou por esse lado, será que eu vou por esse? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas essenciais que a gente precisa saber quando se trata de utilização de pêndulos, tá? Então, tanto faz, tem pêndulos grandes, tem pêndulos pequenos, você vai sentir, né, qual pêndulo chama mais atenção, qual pedrinha você gosta mais. Os pêndulos de cristal, eles têm um problema que é quebra, né? Ó, vamos ver se dá pra ver. Bem blogueira, eu mostrando o pêndulo. Vamos ver se dá o foco. Não tá dando foco. Como que as blogueiras fazem isso, gente? Eu não sou blogueira, eu não sei onde que dá o foco, mas a minha ponta desse pêndulo... Ali, conseguiu? A ponta desse pêndulo tá quebrada. Então, o que acontece? Os pêndulos de cristais, eles são sensíveis, né? Às vezes vai bater e vai quebrar. O pêndulo quebrou, eu preciso jogar fora? Não, não necessariamente, tá? O pêndulo, ele continua tendo, né, a sua função de pendular, a menos, né, que arrebente ali a correntinha, você não tenha como colocar ele de volta. Como que se limpa um pêndulo? A gente pode limpar com reiki, enterrando ele um pouquinho, né, na terra, pedindo para Gaia, para Mãe Natureza absorver né, as energias densas. Você pode limpar ele colocando ele aqui, né, no seu chakra frontal e conversando com ele. Oi, pêndulo, tudo bem, né? Oi, cristal. Vamos, né, trabalhar juntos, vamos, né, unificar aí. E aí você cria laços energéticos com esse pêndulo e esse pêndulo vai responder ao campo eletromagnético do seu corpo. É muito interessante, né, que a gente sempre fala, todas as respostas estão dentro, né? Às vezes a gente tá ansioso por uma resposta, a gente quer saber alguma coisa e aí a gente fica, né, perguntando para outras pessoas, né? Ah, o que você acha que eu faço aqui? Qual caminho eu devo seguir? E você não consegue meditar, você não consegue silenciar, você não consegue escutar a resposta que já está dentro de você. Então, o pêndulo ele vai escutar e vai te mostrar essa resposta. A resposta já está dentro de você. O que você quer ouvir? Você quer ouvir um sim? Você quer ouvir um não? Esse pêndulo ele vai balançar de acordo com o seu campo eletromagnético. Não é você que mexe a mão, você fica parado, né, o mais parado possível. E o que move esse pêndulo é o campo eletromagnético emitido por você.
E aí entra um ponto muito interessante na utilização dos pêndulos, né? Porque se o pêndulo ele responde ao campo eletromagnético dentro de você, quer dizer que tem interferência nesse pêndulo, né? Então, a partir do momento que você faz perguntas em desequilíbrio, você está gerando respostas que não são confiáveis, né? Por exemplo, se eu estou emocionalmente em desequilíbrio, lembra o que é o campo eletromagnético, né? Os nossos pensamentos alinhados com a nossa emoção, né? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eletromagnetismo, gerando esse campo, né? Por isso que se fala tanto da lei da atração, se a gente unificar o pensamento com o sentimento e tal, então ele gera esse campo. E aí, se eu estou em desequilíbrio, né? Por exemplo, aconteceu um fato aqui e eu estou muito preocupada, quero saber, né, se aconteceu isso, quem foi, né? Ou sei lá, um fator assim onde eu estou em desequilíbrio, eu estou, né, precisando de respostas, né? Ai, sumiu o meu pêndulo, quem que roubou? E aí eu fico, quem será que roubou o meu pêndulo de cristal? Então eu estou em desequilíbrio, eu estou fazendo a pergunta em desequilíbrio, eu entro no julgamento. Quando eu entro no julgamento, eu saio da neutralidade, né? E a neutralidade é o mais importante de tudo. A partir do momento que eu saio da neutralidade, o pêndulo, né, ele vai responder besteiras, né? Então, algumas pessoas falam, né, que se você sai da neutralidade, você baixou a sua vibração, você abriu porta para obsessor, mas também existe a auto-obsessão, né? Então, às vezes, nem sempre é um obsessor ali ou um espírito zombeteiro, né? Alguém bagunçando lá o seu pêndulo para dar as respostas erradas. Às vezes é você mesmo que está em desequilíbrio. E aí, no momento que você está em desequilíbrio, fazendo as perguntas, o seu campo eletromagnético tá uma bagunça. E aí ele vai responder: ah, quem roubou o seu pêndulo foi Joãozinho. Você chega lá no Joãozinho, Joãozinho, você roubou meu pêndulo. Não, não fui eu. E aí, não, meu pêndulo disse que foi. E aí vai arrumar confusão com o Joãozinho e não foi, ele nem pegou nada seu, é só porque você estava em desequilíbrio. Então tem que tomar alguns cuidados. E aí você vai, né, receber o pêndulo, limpar a energia da pedra, né, conversar com ele, e aí tudo bem. E aí você vai calibrar o seu pêndulo. Como é que eu calibro o meu pêndulo? Então, eu vou pegar o meu pêndulo, né, segura a cordinha aqui, só para ele não sair voando. Segura ele, apoia aqui, né, apoia nos dedos, apoia o seu pêndulo. E você vai vendo, né, quanto que eu deixo. Se posso balançar um montão, né? Eu vou sentindo aqui em qual altura que ele vai, né, ser o mais confortável para mim, para utilizar. E aí eu vou calibrar esse pêndulo, eu vou conversar com o pêndulo mesmo, né? Pêndulo, me deu uma resposta sim, né? Qual que é o seu movimento do sim? E aí ele vai me dar uma resposta, ó, esse aqui, ele tá girando para direita. Então ele faz uma leve curva para direita, agora eu tô chacoalhando para mostrar para vocês, mas ele fez uma leve curva para direita e você vai falar ok. Me mostra uma resposta negativa agora, né? Uma coisa que seja não. Qual que é o seu não definitivo? Então ele está parado, então o não é parado. E aí, então eu já sei que o não ele não vai se mexer e o sim ele vai girar para a direita. Então eu posso utilizar isso, né? Alguns pêndulos vão ser diferentes, tá? Às vezes eu posso ter um pêndulo que o não é para frente e para trás, ou para um lado e para o outro, depende. E se eu tiver em dúvida também de como que o meu pêndulo funciona, você pode imprimir um gráfico, né? Imprimir uma folha. Vamos ver aqui. Você pode pegar uma folha e ou desenhar ou imprimir e você vai escrever de um lado aqui não, do outro lado sim e aqui no meio neutro. Escreveu não, escreveu sim, escreveu neutro. E aí você vai colocar o pêndulo embaixo, né? Aqui, mirando aqui, e aí você vai ver se ele vai pendular para o sim, se ele vai pendular para o não ou para o neutro. Então, né, você pode fazer uma pergunta. Meu nome é Mariana? Ele vai pendular para o sim. O meu nome é Mariana. Meu nome é João?
Ele vai pendular pro não. Não, meu nome não é João. Então, assim, claro que essa pergunta é calibração. Eu já sei que eu sou a Mariana, eu já sei que eu não sou o João, então eu já sei a resposta. Quando eu já sei conscientemente a resposta, o meu inconsciente vai dar a mesma resposta se o pêndulo está calibrado. Então eu já sei qual que é o sim, qual que é o não, qual que é o neutro. A partir do momento que eu já sei, eu preciso lembrar o quê? Neutralidade. Não perguntar nada no desequilíbrio. Não querer saber respostas mirabolantes, né? Qual que é o número da Mega Sena? Ele vai balançar na frente dos números. Não, não é assim que funciona. Tá? A espiritualidade de luz, ela está a serviço, mas não para coisas banais. Tá? Então a gente vai perguntar: posso realizar o atendimento desse paciente? Um paciente chegou para mim em desequilíbrio, pedindo reiki e tá ali, né, muito nervoso e falou assim: ah, minha mãe tá internada no hospital e eu preciso que você envie reiki para ela. A paciente me perguntou, né, me pediu a aplicação de reiki para a mãe. Essa mãe quer receber reiki? Vamos perguntar pro pêndulo. Pêndulo, essa pessoa, né, que chegou até mim, eu posso enviar reiki para ela? Eu tenho permissão de enviar um reiki para ela? E aí o pêndulo vai te responder se sim ou se não, se você faz atendimento hoje, se não faz. Pêndulo, eu estou protegida. Pêndulo, eu estou conectada com a egrégora de luz. E aí, para essas coisas, é bacana você ter uma pedra. Não precisa ser uma pedra desse tamanho. Isso é exagero. Você pode pegar uma pedrinha pequena, uma pedrinha simples, comum, tá? Uma pedrinha bem miudinha ou média. Eu gosto dessa pedra aqui, porque é, né, mas tanto faz, tá? Você vai calibrar o seu pêndulo na pedra. Na pedra vai estar ancorada, você pode ancorar essa pedra como, né, um ancoramento, né? Você vai colocar o pêndulo em cima dela e ela vai girar. Pêndulo, eu estou conectada com egrégoras de luz, ele gira para a direita, quer dizer que sim, tá? Pêndulo, eu posso fazer uma limpeza energética na minha casa utilizando o pêndulo? Ó, ele balançou, você viu que ele estava girando, ele parou e balançou? Então não, no momento não é para fazer limpeza energética utilizando o pêndulo. E aí você vai fazendo perguntas, né? Então, se eu não posso limpar com o pêndulo, como é que eu posso? Vamos ver. Pergunto, né, então, aos meus mentores, já que eu estou conectada com os meus mentores, posso fazer uma limpeza energética na minha casa utilizando o reiki? E ele balança que sim. Então, eu posso utilizar o reiki para fazer uma limpeza energética na minha casa. Estou liberada, né, para isso. Meus mentores vão me auxiliar. E aí você pergunta sim e não e utiliza o pêndulo para isso. Alguns cursos utilizam o pêndulo para fins do curso, né? Por exemplo, uma mesa radiônica, ela vai te mostrar como utilizar o pêndulo, né? Quantos chips essa pessoa tem na cabeça, né? Tem chips, implantes, dispositivos de controle, tem obsessores, tem magia, tem mal olhado, tem, né? Você vai saber o que esse seu cliente tem. Então, por exemplo, no Reiki, né? Você pode perguntar. Pergunto, então, aos meus mentores, aos seus superiores, né? Dessa pessoa, se essa pessoa está necessitando de aplicação do Reiki no chakra plexo solar, se ela tem um desequilíbrio do chakra laríngeo, e aí ele vai dizer aonde aplicar o Reiki da melhor forma, né? E aí você utiliza o pêndulo desta forma. Então é muito mais simples, às vezes a gente quer complicar, e voltando, né, ao assunto da pedrinha quebrada, a gente não deixa de ser amigo de ninguém quando eles machucam o dedo, né? Se alguém quebrou um pé, né, é um cadeirante, você não deixa de ser amigo. Você não vai excluir aquela pessoa, porque tá quebrado, você também não vai excluir o seu pêndulo, porque ele trincou a pontinha, ele continua sendo um pêndulo, ele continua balançando. Os cristais não perdem a força porque quebraram, tá? Então, pode continuar utilizando. Ah, eu estava fazendo uma aplicação e, nossa, uma energia muito densa, muito pesada, o meu cristal arrebentou sozinho. Acontece, né? Acontece. E aí você vai limpar. Como que eu limpo? Você pode colocar numa água com sal grosso, não a correntinha, porque vai oxidar essa correntinha, né? Mas mergulha o cristal num potinho com água com sal grosso.
Você pode enterrar ele, né? Como eu falei, pedir para Gaia absorver essas energias densas. Você pode colocar ele para fora, no beiral de uma janela e deixar ele absorver a luz do luar. Você pode aplicar reiki, né? Esfrega as mãos, aplica o reiki, ativando todos os símbolos e informações necessárias para realizar uma limpeza de pêndulos e aplica o reiki ali por alguns minutinhos, realizando a limpeza dos pêndulos. Então é muito simples, sabe? Ele vai com a nossa intenção. Se você acredita e se você tem intenção, a nossa mente é muito poderosa, né? Então, tudo aquilo que você acredita que é real, aquilo é real para você, né? Um princípio básico tá lá no Kybalion, né? Então, se você crê que você precisa afundar isso aqui numa água com sal grosso, é isso que você tem que fazer. Se você crê que basta aplicar reiki, basta aplicar reiki. É muito mais simples assim, sabe, gente? Vocês vão sentindo mesmo, vocês vão se conectando e vão sentindo a melhor forma de utilizar os pêndulos. E é muito simples, utilizem porque é gostoso, mas não entre numa loucura, né? Numa loucura de, o pêndulo falou isso pra mim, né? Porque aquilo tá dentro de você. Aquilo é uma parte do seu inconsciente, uma parte do seu subconsciente que quer responder aquilo pra você. O bebezinho acordou, então eu vou cortar o vídeo por aqui e a gente conversa mais sobre pêndulo numa próxima vez. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até sempre. Eu amo vocês.